de Jesus. Espírito Santo, tens liberdade para operar, tens liberdade para cumprir em nós, segundo a sua missão. Deus, Tu és Deus em nossas vidas, e não há outro, Pai. Nós Te amamos, Senhor, por isso. Abra comigo a sua Bíblia, amado. Abra comigo em Malaquias, capítulo de número 3, amém? Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo de número 3. Aleluia. Você encontrou, querido? Pode se assentar, amém? Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias 3. Você está aí? Amém? Verso de número 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, é muito mais do que um posicionamento ser dizimista. É muito mais do que prestar um serviço consciente. Quando nós decidimos, querido, em optar por viver uma fidelidade com Deus, nós estamos não só de livre e espontânea vontade, exercendo um pouco do serviço que é o culto, mas estamos, querido, dando a Deus a devida honra e a devida obediência. É necessário que em nós seja internalizado este assunto. A igreja, querido, ela precisa responder, amado, não porque isso tem sido pregado nos cultos, não porque isso é um mandamento bíblico, mas porque, querido, Deus entregou o melhor que Ele tinha das suas primícias, o próprio Filho dele. Quando nós estamos diante do altar de Deus e soa sobre os nossos ouvidos qualquer expressão de amor, amado, de Deus, antes de tudo, Deus não estava preocupado com o que você poderia oferecer no altar dele. Mas a certeza que Ele tinha, querido, é que Ele entregou tudo por tua causa. A palavra dízimo, ela se tornou muito mal interpretada. Dízimo, querido, é a 10ª parte, nós sabemos disso. Mas o que tem ocorrido muitas vezes é a falsa projeção do assunto. Quando a Bíblia toca no assunto, ela não dispõe-se a tocar na questão lei, na questão mandamento, na questão graça, na questão vivificada até pelo Espírito, mas ela defende totalmente uma amplitude acima da lei e acima da graça. Abraão não responde pela lei, ele não vive na lei. Abraão não vive na graça. Abraão, ele vive dentro de uma promessa: te abençoarei em tudo. Abraão, ele decide em Gênesis 14 entregar o que, pastor?
o dízimo de tudo. O sacerdote Abimeleque lhe sai ao encontro. A Bíblia diz que o sacerdote o dá pão e vinho, que é também uma representação já do sangue e do corpo do nosso Senhor. Uma aliança estabelecida no próprio sangue, no próprio corpo de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que existem coisas que o dízimo libera sobre as nossas vidas. Olha para o seu irmão, o dízimo, quando prestado como honra e amor a Deus, ele libera sobre a tua vida algumas coisas que Deus quer fazer por você. Amado, Deus quer, de fato, repreender o devorador na sua vida. Esse assunto é estranho, né? Pastor, existe devorador? Deus disse que existe. Diga para o seu irmão, você acha que o devorador existe ou não? O teu Deus disse que o devorador existe. Isso está mais que provado. Se você ler o primeiro capítulo do livro de Joel, você vai ver que Israel plantava. No dia da colheita, vinham os midianitas e pegavam tudo. Deus fala, por tua causa eu repreendo o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Então esse assunto está mais que resolvido para nós, amém? Não há o que discutir. Aí ele diz assim, depois que ele repreende o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril. Todas as áreas da sua vida que estão estéreis, elas não vão estar mais estéreis quando você decidir contribuir. Não estou falando aqui projeção financeira, querido. Eu estou falando de pessoas que quando começaram a dar o dízimo, todas as suas áreas que eram estéreis passaram a gerar, a dar fruto. Amém? Eu me lembro de um testemunho de um irmão da nossa igreja que ele ganhava bem. Eu acho que a renda dele era 8 mil reais. E quando nós conhecemos ele estava todo endividado financeiramente, devendo carro, devendo casa, devendo um aluguel, devendo e uma lista de coisas. Isso há muitos anos atrás em Varginha. E ele perguntou, pastor, não sei o que eu faço. Eu falei, eu sei, coloca a tua vida no altar, dá o dízimo. Em 3 meses depois, aquele homem já não tinha dívidas, já estava resolvido, já estava frutificando, tudo aconteceu na vida dele. Você acha que foi por causa do dízimo? Querido, o dízimo foi uma parte do acertar a vida dele no altar. Não é o dízimo que vai fazer tudo. O dízimo é parte do serviço do culto. Você tem que aprender sobre isso. O restante, querido, completa toda execução de serviço a Deus. Então esse homem passou a não ser mais estéril. Também a sua vida não vai ser mais estéril, querido, se você decidir contribuir. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. É incrível como a fidelidade, ela nos leva a viver, amado, uma vida deleitosa. Uma vida onde você desfruta do melhor de Deus. Uma vida onde você tem colheitas, querido, abençoadas. A prosperidade, amado, ela atinge vários níveis, amém? Diga para o seu irmão, sabe qual que é o nível mais baixo da prosperidade de Deus na Bíblia? Diga, o dinheiro. Dinheiro é o nível mais baixo de riqueza. Deus disse que o dinheiro é o nível mais baixo de riqueza. Provérbios 23 diz, quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de você. E é incrível isso. É incrível. Então a Bíblia, amada, ela está nos recomendando que a prosperidade de Deus, ela esteve com o povo dele sempre. No deserto, roupa, sapato crescia no corpo, maná, água da rocha.
carne em tempo de seca, em tempo de esterilidade, em tempo em que Samaria estava cercada, não havia comida. Elias, o profeta, comia carne. Como pode, pastor? Pode, porque Deus cuida. Então você precisa entender isso, amado. É um assunto mais que resolvido. Deus não é um Deus de troca. Não adianta você falar, eu vou começar a dar o dízimo e Deus vai fazer isso por mim. Não. Deus já tem feito por você. Amém? Ele já tem feito. Ele não vai fazer. Ele já tem feito. Deus não vai fazer, querido, nenhuma projeção que alguém possa dizer, olha, o melhor de Deus vai acontecer. Diga para o seu irmão, o melhor de Deus já aconteceu, filho. Ele enviou Jesus na cruz. Agora, se houver algo melhor do que isso, me ensina aí que eu quero aprender. Ele já realizou por você. Mas muitas pessoas esperam o melhor de Deus como uma melhoria aqui na terra. Uma igreja que está com seus olhos sendo todos os dias corrompidos diante da vida. Isso é uma tarefa difícil de fazer. Mudar a nossa visão. Jesus disse para Satanás, eu não preciso de pão. Eu não preciso de te adorar. Eu não preciso de poder aqui, não preciso de reino. Eu não preciso. Eu já tenho no meu Pai tudo isso. Isso é uma realidade, querido. Nós podemos desfrutar daquilo que Deus tem. Ou nós podemos continuar desperdiçando aquilo que Deus tem. Abra comigo em 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Amado, no assunto de dízimos e ofertas, há vários respaldos doutrinários, amém? E nós temos ensinado isso com muita clareza. Repita comigo, Mateus, capítulo 6, ensina que quando você der a tua contribuição na igreja, a sua mão direita não precisa saber. Isso é um respaldo doutrinário para que não seja necessário você colocar o seu nome no envelope. Ninguém precisa saber quanto você está dando, ok? Isso nós ensinamos isso aqui. Isso é um fundamento vivo, amém? Ok? Isso aí é feito aqui desde quando iniciou essa igreja. Sempre foi feito isso. De uns anos para cá, amado, a liderança da igreja, altar, levitas, pastores, obreiros, eles receberam uma nova visão sobre isso. Também mais do que catalogada na Bíblia. Que a Bíblia diz em Deuteronômio e em Números e também em Levítico que a lei do sacerdócio era que quando eles entrassem com uma oferta diante de Deus, deveria ser colocado o nome na oferta para que o sacerdote pudesse interceder por aquela tribo. Então esse texto também nos dá toda a doutrina para dizer que tem que se colocar o nome no envelope. Mas o pastor de uma igreja, ele pode escolher querer que as pessoas coloquem nome ou trabalhar a nível de arrecadação. Então toda a membresia da nossa igreja trabalha dentro do campo da arrecadação, ok? Ninguém vai cobrar você ou vai preocupar com quanto você dá o dízimo para te tratar melhor por causa disso. Nós não temos esse nível de trabalho na igreja. Mas no nosso altar de igreja, os levitas, todos eles têm que colocar nome. Eles têm que seguir uma regra, porque eu não posso deixar que alguém venha no altar da igreja ministrar estando em falha no dízimo, porque isso pode atrapalhar a sua vida financeira. Eu sou dizimista fiel, por isso eu prego sobre dízimo. Se eu coloco uma pessoa para ensinar aqui, ela não está dando dízimo, ela é uma porta aberta contra a tua vida financeira. Se eu coloco alguém no altar aqui em adultério, é uma porta aberta para o adultério entrar na sua vida. Se eu coloco alguém no meu altar para ministrar, filho, em qualquer corrompimento da vida, pode ter certeza que isso vai atingir a sua vida. Então nós precisamos todos os dias, amado, alinhar o altar. Eu preciso todos os dias alinhar o altar. Eu preciso todos os dias ter um convívio com a equipe que está no altar e saber deles como eles estão.
É necessário isso. Porque a Bíblia diz que do altar emana vida. Não é simplesmente vir aqui, cantar algumas canções, pregar uma palavra e você voltar para sua casa, não, querido. O que é cobrado aí na cadeira é um nível de cobrança, é o ato. O que é cobrado aqui é outro nível. Ok? Não tem como nem reportar isso hoje para você, mas é uma realidade. Deus tem coisas que Ele aceita aí, Ele não aceita aqui, amém? Isso é uma realidade. Você vai aprender muito ainda sobre isso. 1 Samuel, capítulo de número 30. Primeira Samuel, capítulo de número 30, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amado, feche os seus olhos. Os 6 versículos que nós lemos será a base para a nossa ministração, amém? Senhor Deus, nós oramos nessa noite. Nós entregamos ao Senhor, ó Deus, toda a direção desta reunião. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a revelação, Pai, hoje desta palavra. Revelação pela qual o teu povo, ó Pai, vai ter uma colheita abençoada, ter uma vida abençoada, ter, ó Pai, uma vida ao qual eles vão, ó Pai, vivê-la dentro da direção do teu Espírito. Eu oro nessa noite, ó Pai, para que o Senhor opere em nós. Se houver em nós, ó Pai, qualquer intenção de sentimento estranhos que não nos edificam, nós te pedimos, ó Pai, retira de nós tudo aquilo que não pertence a Ti e coloca em nós, ó Pai, o Teu Espírito e nos faz andar, ó Pai, na Tua Palavra e nos Teus estatutos, como diz Ezequiel 36, 26 e 27. Cumpre hoje, ó Pai, a Tua Palavra. Seja bem-vindo ao Espírito Santo e ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus possa direcionar a sua vida, amém? Não existe coisa mais prazerosa como esta. Ter, amado, o anunciamento das boas notícias de Deus para a nossa vida e a gente saber que nós estamos andando nelas. Amada, a Bíblia, ela descreve isso com tamanha clareza.
Você ouve o que Deus está falando com você. E você consegue andar na direção que Ele tem te mostrado. Isso te dá uma colheita poderosa. Jesus disse em Mateus 13, na parábola do semeador, na altura do verso 22, 23, que quando você ouve Deus, a palavra, e você a consegue praticar, então a sua vida, querido, ela vive uma prosperidade 100 por 1. Você atinge todos os níveis que Deus tem para a sua vida. Você bate todas as metas. Você vai direto ao alvo da soberana vocação. Mas quando você ouve de Deus e só atende a metade, você também atinge alguma coisa. Quando você ouve muito e vai muito pouquinho, você atinge aquele pouquinho. Nós temos aprendido com Deus que, à medida que nós vamos dando espaço e confiando naquilo que Deus vai falando, a gente vai crescendo em direção àquilo que Deus tem para nossas vidas. À medida que você vai se entregando mais a Deus, você vai tendo uma colheita mais grande nele. Você vai desfrutando mais da pessoa dele. Isso é incrível. Quanto mais você frequenta, quanto mais você ouve, quanto mais você aprende, quanto mais você se coloca, se dispõe, mais você, filho, tem uma vida abençoada. Isso não depende de Deus, amém? Depende de você. Deus já fez e continuará fazendo. Jesus, muito preocupado com a atenção que as pessoas estavam dando para o que Deus estava falando, tanto através dele como através dos profetas, Jesus disse: vocês têm errado muito na vida de vocês. E o erro de vocês está aplicado em 2 níveis. Primeiro, vocês não conhecem as Escrituras. Segundo, vocês erram porque também não conhecem o poder de Deus. Amado, quando nós não queremos conhecer as Escrituras, então nós erramos na vida. Quando nós não queremos conhecer o poder de Deus, o poder do seu Cristo, o poder da sua ressurreição, nós também erramos. E isso, amado, é uma realidade do reino de Deus. Quantas pessoas não estão vivendo aquilo que Deus falou com elas? Porque elas não buscaram conhecer as Escrituras e não deram lugar ao poder de Deus. Esse lugar ao poder de Deus é deixar Deus fazer a obra na sua vida. Deixar Deus cumprir, filho, com cada decreto que Ele tem para você. E diante disso, toda a mensagem do Evangelho, ela sempre consiste nisso. Deus está querendo edificar a sua vida, exortar a sua vida em fé e consolar a sua vida dentro da pessoa do Espírito Santo. Tudo que ocorre, querido, na igreja, tudo que ocorre numa reunião como essa, ocorre dentro de 3 fundamentos. Está em 1 Coríntios, capítulo 14. Edificação, exortação e consolação. Edificação. Deus quer te dar base para você construir, querido, nele coisas insondáveis, coisas eternas, coisas que vão valer a pena. Deus quer, filho, exortar você, te animar em todo o tempo. Você pode estar desanimado. Deus tem uma palavra de ânimo para você. Isso faz parte de um culto. Você está se sentindo desamparado, mas na verdade você nunca esteve desamparado. A Bíblia fala em 2 Coríntios 4. Mas Deus sempre vai te consolar. Ele sempre vai te ajudar. Isso também faz parte de uma vida cristã, de um culto como esse. E é diante disso que Jesus está ministrando a sua vida ministerial, ensinando as pessoas o caminho correto, o caminho onde elas devem andar e viver para experimentar aquilo que Ele tem para a vida delas. É gostoso quando você ouve a Deus e você sabe o que Deus está querendo. Sabe o que a Bíblia diz, filho? Fala para o seu irmão, a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Repita isso para ele: Deus não fará coisa alguma
sem antes avisar os seus servos, os profetas. Amém? Amós 3:7. Guarde esse texto ali na sua casa. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus profetas. Então, amado, é diante disso que a antiga aliança, ou o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, ele se depara com situações como essa que nós vimos agora do Novo Testamento e também de Amós 3:7. Os reis iam para a guerra. Exércitos se levantavam para possuir os seus inimigos e para assim ganhar os seus inimigos. Mas eles não saíam à guerra sem antes consultar as nações pagãs, os seus deuses de pedra, de barro e qualquer outra expressão de culto que eles tinham. Os filisteus iam a Dagon, metade peixe e metade homem. Querido, o Egito era um território de muitos deuses. Foi lá que Israel conheceu o bezerro de ouro. Foi lá que Israel conheceu algumas ligações com cultos mistos, com projeções erradas. Mas cada nação ia a seu Deus pedir proteção para a guerra. Cada um ia buscar espiritualidade para a guerra. Mas a Bíblia diz que Israel tinha um Deus que Israel não podia vê-lo, só podia ouvi-lo de duas formas. Primeiro, podia ouvi-lo através do sacrifício no altar, que o fogo era a confirmação que Deus iria com eles à guerra e iria abençoá-los. E segundo, pelo sacerdote. Sacerdote esse que deveria consultar a Deus, dizer ao povo: vai à guerra, pois o Senhor entregou o inimigo nas vossas mãos. Então o povo tinha duas marcas registradas. Primeiro, nós vamos consultar a Deus. Cadê o sacerdote? Ele consulta a Deus. Nós vamos consultar a Deus. Cadê o altar? Deus vai responder com fogo. Então, amado, nenhuma guerra ela tinha certeza de vitória se não fosse antes consultada aos oráculos santos de Deus ou aos oráculos das nações pagãs. Entenda isso, amado, porque o Antigo Testamento é marcado por isso. Eles buscavam a Deus para saber: Deus, nós devemos ir à guerra, nós devemos sair à peleja, nós devemos ir, papai. E Deus falava: vai. Ou então Deus dizia: não vai. E alguns reis buscavam profetas, porque Deus respondia perante três classes de homens. Ou Deus falava com o sacerdote, ou Deus falava com o profeta, ou Deus falava com os príncipes. Deus não falava com outro tipo de classe, só com essas. E nós vemos, querido, que no capítulo 30 de 1 Samuel 30, a Bíblia diz que Davi, ele sai para uma guerra, porque Davi, ele tinha feito uma aliança com um rei, chamado rei Aquis, que era rei dos filisteus. Ou seja, Davi fez uma aliança errada. Davi não tinha que fazer uma aliança com Aquis, porque Aquis era rei dos filisteus. Mas por que Davi fez essa aliança com Aquis? Porque Davi se viu tão perseguido por Saul que ele não via saídas. E o medo fez com que Davi fizesse uma aliança com o rei Aquis, procurando refúgio debaixo da proteção do rei Aquis. E Davi se envolve e se mistura. Não vou dizer que ele se contaminou, mas vou dizer que ele fez uma aliança errada. E durante essa aliança errada, Davi, ele guerreava junto com o rei Aquis. As guerras do rei Aquis
Davi ia à batalha com a experiência que tinha e dava vitórias aos filisteus. Esse mesmo Davi que derrubou Golias, filisteu. Agora, ele é um guerreiro a serviço do rei Aquis, o rei dos filisteus. Mas no capítulo 30 diz que Davi, ele vai à guerra para servir o rei Aquis. Só que esta guerra era contra Saul, contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que por um intermédio, Davi não pôde guerrear nessa guerra, porque os homens e os príncipes de Aquis disseram: não, Davi não pode guerrear conosco, porque ele é dessa tribo aí de Israel. Se ele for na guerra, de repente ele vira o coração na batalha e ele começa a ferir a gente. Então não é legal que Davi vá dessa vez, manda ele voltar para casa. E essa foi a ordenança do rei Aquis com Davi, está no capítulo 29. E Davi volta, 3 dias de caminhada. Quando Davi volta, sabe o que a Bíblia diz? Ele encontra a cidade dele, Ziclag, queimada, e todos os filhos e filhas dos seus guerreiros e até as suas mulheres também levadas escravas. Esse texto nos ensina que Davi, mesmo ouvindo a Deus, mesmo estando com o povo de Deus, nesse momento aqui, ele não havia consultado a Deus se ele deveria ir à guerra. Até então ele não ousou dizer ao rei Aquis: olha, eu consultei a Deus e Deus não me mandou ir para a guerra. Ele queria ir à guerra, ele insistiu, mas o rei disse: não, você não vai à guerra. E é interessante como que às vezes a gente está tão sem foco, porque não estamos numa posição legal, porque não temos talvez o equilíbrio legal para a resolução que precisamos, para a solução das coisas. Então nós não temos um foco. E quando não temos um foco, nós não temos como ter uma imagem exata. E se não temos uma imagem exata, então nós ficamos meio que perdidos. E insistimos até com o erro. Veja que Davi, no verso de número 6, 7, 8 do capítulo 29, ele implora: não, eu quero ir à batalha, o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Não, será que eu não posso ir para a batalha com vocês? E Deus estava trabalhando o coração do rei Aquis para que ele não fosse mesmo, porque ele lutaria contra os seus próprios irmãos. E quando você vê, querido, essa realidade de Davi, ele está totalmente sem foco. Fala para o seu irmão: quando você vai tirar uma foto no seu celular e você está sem foco, como que a foto fica? Toda embaçada. Aí você vai lá, apaga, e nessa brincadeira você ficou 30 fotos no Instagram para acertar uma, só para suas amigas ver que você estava bonito, só para os seus amigos falar: olha como que ele está bonito, tirou foto de perfil, está magrinho. Você ficou lá várias vezes até acertar aquela foto. Por quê? Porque você estava sem posição. Eu vi uma reportagem esses dias, no programa da Record, que tem uma mulher que ela tira cerca de 800 fotos por dia, para tirar uma para colocar no Instagram. Você imagina como que a foto deve ficar bonita, né? Porque ela não acha a posição correta. Ela não tem a imagem exata. Então ela não quer aquela porque aquela não ficou legal. Então diga para o seu irmão: às vezes na vida também é assim. A gente está sem foco e continua tentando tirar foto. A gente quer uma imagem legal, mas a gente não tem foco. A gente não tem equilíbrio, a gente não está tendo um foco e está tudo embaçado. E a gente vai lá, limpa o aparelho, tenta de novo, mas não vai. Então Davi estava sem foco, sem visão. Ele estava sem entender o que Deus estava fazendo. E ele ficou zangado, ele queria ir na batalha, porque ele queria honrar a aliança que ele fez. Diga para o seu irmão: cuidado com as alianças que você está fazendo.
Cuidado com as alianças que você está fazendo, querido. Cuidado com quem você está fechando contrato. Cuidado com quem você está negociando. Cuidado com quem você está insistindo. Talvez você está insistindo em fazer uma coisa boa para alguém. E você acha, não, é da vontade de Deus, porque isso é bom. Mas nem sempre o que parece bom para você é bom para Deus. Essas coisas não dá para entender. Esses dias eu fui ajudar uma pessoa, peguei um dinheiro, peguei umas coisas, e Deus falou, não, você não vai ajudar não. Eu falei, por que, Deus? Porque senão você vai contra a minha vontade. Já pensou você sair, pegar um dinheiro, pegar alguma coisa e falar, eu vou ajudar alguém? Diga para o seu irmão, não tem coisa melhor do que isso. Você vai ajudar uma pessoa. Aí Deus fala para você, não. Se você ajudar, você vai estragar o meu planejamento com ela. Aí a gente insiste, não, Deus, eu vou lá. Aí Deus se coloca e fala, então você vai entrar em guerra comigo agora. Diga para o seu irmão, cuidado. Porque às vezes, querendo fazer o bem, você entra em guerra contra Deus. Aí duro é este aguilhão. Duro é este aguilhão, Saulo. Por quem tentas contra mim? Quem é você? Eu sou Jesus. Paulo dizia, só estou perseguindo a igreja. Que é uma seita. Essa igreja é uma seita, Jesus. Eu estou perseguindo ela. Aí Jesus fala, não, ela não é uma seita, ela é a minha igreja. Já pensou que loucura? Diga para o seu irmão, quando alguém vem falar que essa igreja é uma seita. Quando alguém vem falar que uma outra igreja é uma seita. E Jesus fala, não, eu sou o Senhor dessa igreja. Duro é este aguilhão. Pastor, mas por que as pessoas falam que são seita? Porque estão fora da palavra. Por que falam que são seita? Porque muitas vezes não seguem a verdade do Evangelho. Qual que é a referência de uma seita? É uma igreja que distorce a palavra. É uma igreja que distorce, querido, o fundamento vivo, a essência do Evangelho. Quando uma igreja se torna uma seita, ela se torna porque ela decidiu viver só os dogmas internos dela. E sabe qual que é a maior prova que uma igreja se tornou uma seita? Diga para o seu irmão, é quando só ela é correta. Só ela vai ser salva. Só ela é melhor. Agora tem uma realidade aqui, irmãos. Nós não tratamos igrejas, templos aqui, amém? Diga para o seu irmão, você é esse tipo de igreja? Só você é correto? Só você é melhor? Eu vou ser salvo, pastor. Fulano lá não vai não, porque está vivendo no pecado. Você é esse tipo de igreja? Você é uma seita em pessoa? Você é uma seita em pessoa? Ou você é a verdadeira igreja de Cristo? Pastor, o que é uma seita? Fala para o seu irmão. Primeiro, seita não acredita em dízimo. Fala, seita não acredita em dízimo. Seita não vai para a marcha para Jesus. Eles não querem ir. Eles têm a marcha deles. Loucura. Isso é uma loucura, pastor. Você está doido. Estou não, querido. Quando você se reduz à tua visão interna, é só você, só você, só você, você vai se tornando uma seita. Diga para o seu irmão, cuidado. Às vezes você está na frente do espelho. Só eu sou bom. Só eu sou melhor. Só eu, só eu, só eu. E Jesus fala, para com isso! Você está virando uma seita. Você é a minha igreja. Hospital de Deus na terra. Já pensou? A gente vê seitas por placas de igrejas, né? Mas e a igreja que nós somos? Que às vezes entramos em guerra com o nosso próprio Deus. Às vezes a gente sai que nem Davi, cheio de boas intenções. Eu vou construir o templo para Deus. Aí Deus fala assim, você não vai fazer nada para mim não, Davi. Tua mão está suja de sangue. Davi sai, querido, cheio das boas intenções, para ajudar o rei na guerra. E o rei fala, que Deus já tinha mexido no coração dele. Então, querido, cuidado. Às vezes as tuas boas intenções, elas não estão agradando, elas estão desagradando a Deus.
Você está querendo ajudar as pessoas, mas você está indo contra o teu próprio Deus. Isso é uma linha muito fina, porque às vezes você tem que ajudar e você também não quer ajudar. É uma luta. Isso em Romanos 7, Paulo fala assim, olha, o bem que eu tenho que fazer não consigo, mas o mal que não posso se torna tão fácil de fazer. Como que nós lutamos internamente com as nossas vontades e desejos e às vezes não conseguimos realizar o que Deus quer e passamos, querido, simplesmente a realizar o que Deus não quer. Então Davi, ele se encontra em um quadro solitário, não tendo uma direção exata, por não saber o que estava acontecendo e não ter como reassumir dentro da aliança que ele fez. E ele tem que voltar. E quando ele volta, ele encontra a sua cidade queimada e conquistada. É incrível, quando nós decidimos fazer algo que Deus não quer, nós voltamos e encontramos a nossa vida toda bagunçada, porque nós somos contra a vontade de Deus. Pastor, não sei o que aconteceu. Eu fui cheio das boas intenções, quando eu voltei, a minha vida bagunçou toda. É claro que bagunçou. Você estava querendo, querido, honrar uma aliança que Deus não queria que você honrasse. Você saiu à procura de algo que Deus não queria que você fizesse. Você foi de encontro às coisas que Deus não queria que você fosse de encontro. E a maior prova disso é que o Espírito Santo já tinha ministrado, porque Ele não vai revelar nada sem antes avisar os seus profetas. Você sabe. Você já sabe, querido, ninguém precisa colocar uma câmera 24 horas em você a lugares que Deus não te quer mais lá. Você fala, não, pastor, eu vou lá. E o Espírito Santo, ele quase arrebenta o teu peito. Você fica com angústia, sofrendo. Aquele ambiente não é mais o teu ambiente. Não dá mais. Aí a tua vida bagunça toda, por quê? Porque você insiste em querer honrar alianças erradas. Por que você está fazendo alianças? Isso vai liberar sobre a tua existência, do teu amanhã, querido, coisas positivas ou coisas negativas. Quando Davi retorna e encontra o quadro daquela maneira, a Bíblia diz que eles choram até não ter mais força para chorar. Se angustiam. E agora, eles querem apedrejar Davi. Eles querem apedrejar Davi, por quê? Porque Davi era o líder. Davi era quem dava direção. Davi era quem dizia, vai, não vai, vamos, não vamos. Deus falou, Deus não falou. E quando isso acontece, a Bíblia diz que Davi, ele passa na frente de Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque. Nós estamos estudando na escola de profeta. E quem está na escola de profeta, pega essa daí. Só Levi podia usar a estola sacerdotal. O que Davi estava fazendo agora? Uma loucura. Ele é da tribo de Judá, nascido em Belém. Ele pega a estola sacerdotal, veste ela. Ele fala para o cara que é levita, tira a estola, eu vou vestir ela, eu vou consultar Deus. Davi estava tão perdido, que ele vestiu a estola e foi consultar Deus. Ele tinha que ter feito isso antes, para não ir ajudar o rei aqui. Agora ele faz isso, e Deus fala com ele, agora vai, Davi, e alcança, porque eu vou te dar de volta tudo que lhe foi tomado. Tudo que lhe foi, Davi, perdido. E ele sai de encontro, querido, àqueles homens amalequitas que roubaram a sua cidade, queimaram a sua cidade, e a Bíblia diz que ele vai à guerra e vence a guerra. Mas diga para o seu irmão, esta guerra não precisava estar acontecendo agora, se Davi tivesse buscado a Deus antes, se ele tivesse feito o que era correto antes. Amado, uma guerra vai ter que acontecer. Davi vai ter que matar homens. A Bíblia diz que só alguns vão fugir no camelo. Davi vai ter que matar homens, ferir uma cidade, para tomar novamente as suas esposas, os seus filhos, e também os filhos e as esposas dos seus valentes. Diga para o seu irmão, há esforços que você não precisaria estar fazendo agora,
Se você tivesse buscado a Deus, queridão, queridona. Se você tivesse buscado a Deus o mês passado ou o mês retrasado, talvez você não teria que estar fazendo tanta força agora. Se você tivesse buscado a Deus há 6 meses atrás sobre o teu casamento, você não teria que estar fazendo tanto esforço agora para buscar restauração nele. Se você, desde o primeiro dia que você ouviu Deus, sobre o que Ele falou para a tua família, você tivesse acreditado em Deus, e vivido em Deus, e honrado Deus, você não teria que estar chorando agora. Deus, muda, faz, restaura. Aí Deus faz assim, ó, Vitor, ó. E fazer o quê? Eu já falei tudo que você tinha que fazer, mas você é teimoso. Agora, eu vou responder assim, vai lá na guerra. Vai lá você com a tua força, luta, eu vou te dar vitória, mas vai lá você. A gente quer tudo de mão beijada agora. A gente tem uma geração que chega na igreja e fala, pastor, ora, Deus tem que fazer. Aí eu falo, irmão, Deus não é meu empregado não, eu que sou empregado dele. Uma vez uma irmã aqui em Extrema, ela chegou lá, quando a igreja era lá no começo. Até ela é muito amiga da irmã Elaine, essa irmã. Pastor, ora, se Deus não fizer hoje, Ele não precisa fazer mais. Eu olhei bem para ela e falei assim, irmã, eu vou dizer uma coisa para você, você errou de endereço. Você veio na igreja errada hoje. Porque Deus não vai fazer a tua vontade. Ele vai fazer a vontade dEle. Ele é Deus, Ele é soberano. A misericórdia, querido, é uma realidade que nós vivemos dentro dela para servir a Deus. Ah, Deus vai fazer. Eu vejo esses caras dizendo, Deus vai fazer, e eu olho para o trono de Deus, eu imagino, eu falo assim, como é que é? Eu vou fazer o quê? Você conhece a vida daquela pessoa que você está profetizando a vida dela que eu vou fazer? Você conhece? Tem profeta comprando briga com Deus. Tem profeta comprando briga com Deus. Porque vai na vida de pessoas que estão em desobediência e diz, irmã, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua família, mas a pessoa não quer obedecer a Deus. Imagina Deus olhando para o profeta, rapaz, ora primeiro sobre isso, ora sobre essa palavra que você está dando. Nós temos feito tanto esforço, por quê? Porque nós não demos, querido, validade à palavra que Deus nos falou ano passado. Eu já tive problemas sérios com desobedecer a Deus. Sérios. De brigar com Deus mesmo. Eu vivi um val de Jaboque, lutando com Deus. Pessoas que não vinham na igreja falavam, Deus, eu vou visitar. Deus dizia, não vai atrás. Eu vou, Deus, não vai. A Tânia dizia, você tem que ir atrás. Eu vou, Deus, não vai. Eu brigava com Deus. Brigava. E às vezes era um ano de briga. Eu não conseguia visitar, eu queria ir. E Deus falava, não vai. E quando a gente ia saber o porquê Deus não deixava ir. Porque Deus estava, querido. Ele tem conhecimento de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. E Ele não vai deixar você, filho, se enganar. O Espírito Santo não te deixa enganado, filho. Ele vai te alertar. Ele vai avisar você. Ele vai instruir você em toda a verdade de Deus. João 16:13 fala, e o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade de Deus, pois não falará de si mesmo, mas falará de tudo ao qual tem ouvido do próprio Deus. Ou seja, o que Deus fala agora, o Espírito Santo ministra dentro do teu coração. O que Deus está para fazer amanhã na tua vida, o Espírito Santo prepara o teu coração para isso. Então Davi, ele sai, querido, para a conquista agora, vai ter que guerrear e lutar por aquilo que ele não teve entendimento. Do que adianta eu sair para assumir uma aliança errada e para ajudar um rei filisteu, para ajudar alguém que não tem compromisso com o meu Deus, e a minha casa ficar simplesmente desprotegida e sem segurança, querido. A verdadeira segurança de uma casa não está se eu estou nela ou eu estou fora dela, está se o Deus que me guarda na batalha está de acordo com esta batalha e vai guardar a minha casa. Porque eu saio cedo para trabalhar, você também sai. Nem sempre nós temos pessoas para ficar o dia inteiro olhando a nossa casa.
Mas qual a certeza que nós temos? Deus cuida da minha vida. Deus me protege. Deus me guarda. Salmo 127 diz que se não for Ele, querido, tudo será feito em vão. Deus é o guarda de Israel que não dorme. Ele vigia muito mais do que a sentinela. Ele guarda a cidade. Ele é a própria vida da cidade. Salmo 46. Ele é a força da cidade. Os inimigos não conseguirão chegar na cidade, porque é um Deus, Filho, que ajudará ela pela manhã. Em toda noite Deus está guardando a cidade, guardando a tua vida, guardando a tua família. Então, amado, Davi sai para a batalha sem se certificar que estará deixando a sua casa exposta, sem segurança. A sua casa estará entregue a toda sorte de conquista do inimigo. Quando você sai da sua casa para ir para o teu trabalho, para ir para a lida, para ir para a guerra, você é o tipo de pessoa que diz: Deus, eu estou indo para a guerra, estou indo para o trabalho, mas sei que Tu está guardando a minha casa, guardando a minha cidade forte. Ou você é o tipo de pessoa que já não tem mais preocupação e fala: eu estou indo ganhar o pão, estou indo viver a vida, sem se preocupar com o que você está deixando de mais precioso que a tua família, de mais precioso que a tua casa. Você pode ter brigado com a tua esposa de noite, dormido de conchinha, um para cada lado, fazendo aquele... Deixa pra lá, não vou falar isso não. O pastor, você vai criar contenda aqui hoje. Mas fazendo aquele disse-me disse, do tipo... E pior que a gente ainda ora. Dorme de conchinha assim, um viradinho pro outro, e ainda ora assim: Deus, se eu soube me falar o coração dela, eu não vou falar. Aí Deus não vai falar, porque é para você falar. Deus não vai ministrar, porque é para você ministrar isso. Aí o que você faz? Você sai de manhã para trabalhar bravo, irado. A Bíblia diz que o sol não pode se pôr e a gente deixar com que a ira se ponha com ele. Amadão, sai de manhã, acorda ela com um beijo bem dado. Vence aquele mau hálito de manhã, em nome de Jesus. Dá um beijão nela e fala: olha, a gente brigou ontem, mas eu te amo, continuo te amando, eu vou para a guerra e fica aí, em segurança. A Madonna, irmã abençoada, vai sair de manhã para trabalhar, dá um beijo nele. Amém? Faz de conta. Amém? Está tudo normal. Não deixa as coisas se perderem, principalmente quando você não vai poder estar perto delas. Mantenha vigilância. Jesus disse para os seus discípulos: é necessário que a gente vigie, depois ore. Primeiro você vigia, depois você ora. Amado, não importa qual a situação que sobreveio, Davi perdeu a família, perdeu tudo que eles tinham de valor, a cidade foi queimada, mas ele ainda assim, a Bíblia diz, no verso 6, ele muito se angustiou por causa do que os homens se levantaram contra ele, mas ele se fortalecia na televisão, no WhatsApp, no Facebook. Ele foi no Facebook lá da época, viu uma mensagem lá: Deus está no controle, então eu vou dormir mais um pouquinho. Ele foi lá naquela parte de entretenimento, falou assim: olha que mensagem linda, me animou eu. Não, querido, ele foi para o joelho orar, e a Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Diga para o seu irmão: Davi era um homem animado, e ainda assim ele precisava de ânimo para vencer aquela situação. E por que ele precisava de ânimo? Porque a Bíblia diz no verso 7, em seguida, quando ele busca a Deus, que no verso 9 e 10, 200 dos seus homens vão estar desanimados no vale chamado Besor, o lugar onde eles deveriam estar prontos para guerrear. Animados, eles estão com sede e desanimados. Sabe o que a Bíblia fala para aqueles que têm uma promessa de Deus? 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 8, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não
angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatido, porém não destruído, levando sempre o morrer no corpo, para que também Cristo viva em nós. A Bíblia está dizendo, amado, que em nenhum momento quem tem promessa e quem ouve a Deus vai se encontrar desanimado. Mas mesmo animado, a Bíblia diz que Davi procurava se reanimar em Deus. Ele procurava em Deus uma direção, não que ele não tinha vontade de ir lutar, ele queria ir lutar, ele vestiu a veste sacerdotal, ele foi. Mas a Bíblia diz que ele consultou a Deus diante da situação que sobreveio. Amado, às vezes acontece isso com a gente. Eu vou explicar como que acontece isso. Como aconteceu com Davi. Ele errou, não errou? E sobreveio um mal sobre a cidade de Ziklag, que ele era o chefe da cidade. E agora ele consulta a Deus, ele vai à guerra, ele vai à conquista. Mas sabe o que os homens estão fazendo com ele? Estão querendo apedrejá-lo. Às vezes acontece isso na nossa casa. Às vezes você errou, ou a sua esposa errou, ou você que é filho errou, alguém errou. Alguém errou na casa. E a gente deveria fazer, sabe o quê? Vamos à luta. Unidos somos mais fortes. Vamos lá, vamos guerrear. Deus vai nos dar a vitória. Deus vai nos ajudar. É isso que Davi queria que eles entendessem. Nós erramos, mas vamos construir a partir de agora, dentro do que Deus está nos falando. Não, os homens que queriam apedrejá-lo porque ele errou. Às vezes alguém errou na sua casa, querido, você não tem que apedrejá-lo. O momento em que mais uma pessoa precisa de amparo, de ajuda, é quando erra. O momento em que mais uma pessoa precisa ser abraçada é diante de uma perda, diante de um erro. E às vezes a gente para, ao invés de estar junto e orar junto, a gente é o primeiro a querer apedrejar. Pastor, o que é apedrejar? É quando a gente sabe que uma situação deu errada na nossa casa e a gente em pensamento faz assim, olha, bem feito, eu já avisei, tomara que quebra a cara mesmo. E depois volte aqui aos meus pés. Você é esse tipo de pessoa? Que quando está tudo dando certo, Davi matou seus 10 milhares, Davi é o rei de Israel, oh aleluia, eu estou com Davi. Mas o dia que dá errado, eu vou apedrejar Davi, eu vou quebrar Davi no meio. Como que você está agindo com a tua família? Filhos dessa igreja, como que vocês estão agindo com seus pais naturais? Pai, me dá 10 reais, o pai dá. Pai, me dá 20 reais, o pai dá. Dá 30, dá. Aí o pai um dia para e fala, por que você me pede tanto dinheiro? Hoje eu não vou te dar não. Aí já fica emburrado. Querendo lançar pedra no pai, lançar pedra na mamãe. Como que vocês estão agindo na vida? Como que está, querido, a vida de vocês? Lá na empresa que vocês trabalham. Já perceberam que você que é líder, quando você está ajudando todo mundo está batendo palma para você, alisando você. O dia que você fala um não para a pessoa, ele já faz um mutim contra você, para todo mundo te apedrejar na empresa. Fulano não presta, ciclano não presta. Ah, mas quando você ajudava, eu prestava. Eu trabalho com uma pessoa na empresa que eu fiz tudo para ele. Eu tirei ele do serviço de servente pedreiro, de sol, ganhando R$1.000 por mês, coloquei ele na empresa para ganhar R$1.600 por mês, mais hora extra, e ele fez mutim contra mim para falar contra mim. Você acredita nisso? Eu cheguei nele, rapaz, vem cá, eu preciso conversar com você, porque eu não sou aquele cara que eu fico... Falei, vem cá, o que está acontecendo, cara? Olha o que eu fiz por você, pela tua família. Não, pastor, não sei o que. O que você está fazendo, cara? Eu não quero o teu mal. Sabe o que vai acontecer? Deus vai pegar você. Você está falando de ungido. Querido, as pessoas não entendem isso. Diga para o seu irmão, você quer ajudar as pessoas. É você o máximo. Eu digo que você fala um não para elas. Só porque eu falei para ele, ó. Se você não quiser almoçar no restaurante, não almoça, mas a gente não vai te dar o dinheiro para você ir para sua casa. Só por causa disso.
Porque eu falei para ele assim, olha, eu não vou fazer o horário que você quer, a empresa tem um horário a cumprir. Mas queria me apedrejar, pastora. Diga para o seu irmão, as pessoas são sempre assim. Faça a vontade delas e elas vão te alisar. Davi matou 10 milhares. Mas não faz a vontade delas para você ver, não. Elas vão querer te apedrejar. Diga para o seu irmão, há pessoas que você só terá elas quando você estiver fazendo tudo que elas querem. Mas tem pessoas que você não as terá se você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Tem igrejas que tem multidões dentro dela, porque o pastor é um Arão construindo bezerro de ouro. Arão, faz o bezerro. Faço, mas fica comigo. Paulo disse em Gálatas 3, alguns buscam seus próprios mestres, que agregam seus próprios valores e resultam em informações que agradam o seu bel prazer de viver na carne e no pecado. Igrejas em pecado e o pastor dizendo, não tem nada a ver não. Aí todo mundo fica lá. Aí vem uma igreja que o pastor fala assim, corrija a tua vida. Deixa o pecado, porque o pecado vai te afastar de Deus. E se você se afastar de Deus, você vai esfriar a sua fé. Se você esfriar a sua fé, você vai viver como um morto dentro da igreja. Como estava em Corinto, as pessoas assim. Aí alguém para. Pastor, se eu pregar que o machado vai vir sobre a raiz, ninguém vai ficar na igreja. E não fique ninguém. Mas que a beleza da santidade se chegue perante Deus. Diga para o seu irmão, lá na sua casa, pode apertar mais um pouquinho o parafuso, que os teus filhos vão aguentar, a tua esposa vai aguentar, o teu marido vai aguentar. Pode acochar mais um pouquinho, pode acochar, pode pedir para diminuir o tempo de banho, pode pedir, pode dar uma acochadinha lá de leve, pode acochar, querido. É quando a gente acocha um pouco mais, que as pessoas passam a valorizar os verdadeiros valores da vida. Enquanto um pai e uma mãe se calam, os filhos se perdem dentro de casa. Precisamos manter, amado, alinhamento dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro da igreja. De vez em quando eu e a pastora vem aqui para ajustar algumas coisas. E tem gente que faz beicinho. Sabe o que a gente faz? Não tô nem com seu beicinho, não. Não adianta resmungar. Desculpa, todo mundo tem, querido. Tem que estar no sangue. Diga aí pro seu irmão, você que é da mesma família, você que é amigo de alguém, fala assim, olha, tem que estar no sangue, querido. Tem essa não. Pode fazer beicinho, pode virar o rostinho, pode ficar nervosinho. Tem que estar no sangue, certo é certo e ponto final. Eu não estou preocupado se a minha equipe, as pessoas que estão com a gente no reino, eles vão fazer beicinho. Ah, pastor, o senhor é muito duro aqui. Eu não estou preocupado, contanto que eles vivam dentro daquilo que Deus quer e eles possam desfrutar do que Deus tem para eles. Porque eu não quero chegar amanhã aqui e alguém dizer, pastor, a tua Ciclag foi conquistada, levaram os filhos, queimaram tudo. Eu quero continuar chegando aqui, sabendo que Deus tem guardado a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu quero continuar sendo, querido, um pastor que cuida de você, e você tem prazer em dizer, pastor, glória a Deus que os meus filhos estão encaminhados, a minha casa está bem, porque nós não vamos precisar sair à guerra para buscar os nossos filhos amanhã. Eu conheço pastores de 30 anos de igreja na minha cidade, que os filhos cresceram na igreja, músicos da melhor qualidade, e com 21 anos foram tocar em bandas mundanas por causa do dinheiro. Eu conheço pastores que tiveram que chorar para Deus trazer os seus filhos de volta para o altar. Eu conheço pastores que as suas famílias se perderam. Eles cresceram no ministério, eles fluíram, mas cadê a família deles? Recentemente, um grande pastor de São Paulo chamado Jabes Alencar pregou nas nações, pregou nas Américas, pregou em todo lugar. E agora sabe o que aconteceu? A esposa dele veio à tona e falou assim: eu perdi meu casamento há 20 anos atrás. Que ele conquistou tudo, mas ele nos perdeu pelo meio do caminho. E ele casou com uma jovenzinha.
Agora, da Bom Retiro aqui de São Paulo, você deve conhecer. Casou com uma... Imagina só, a gente está lutando aqui, a pastora Tana vai envelhecendo, ela não vai ficar bonita para sempre. Aí eu encontro a princesinha e falo, pastor, agora eu vou ficar com a princesinha aqui. E aí, pastor? Ela foi para academia, não foi porque eu pedi não, irmão. Eu sempre achei ela linda, ela está ficando mais bonita, mas não dá. A gente tem que envelhecer junto. Você vai ter que me aguentar. Eu encho teu saco às vezes, né? Mas vai ter que aguentar. Você está com a sua esposa aqui? Fala para ela, você vai ter que me aguentar. Chato que sou, me aguente. Quem mandou você dizer sim para mim? Agora aguenta, aleluia. Se coloca de pé, querido. Eu não quero que essa notícia corra das nossas tribunas. Que Deus precise levantar uma nova geração. A Palavra Viva não vai ser uma igreja de nova geração. A Palavra Viva vai ser uma igreja que nós vamos transferir para os nossos filhos o legado da promessa. Os filhos que crescerem nessa igreja, eles não vão ter direito ao altar porque são filhos de pastores, não. Eles vão ter que lutar também para terem um altar. Os filhos, queridos, dessa igreja, independente da posição de genealogia, seja filho de pastor ou seja filho do mais simples da igreja, todos terão direito iguais sobre o sacerdócio dessa casa. Aqui nós não temos, querido, um viés profético, só filho de pastor, só filho de levita, não, querido, todos terão. À medida que você lutar pelo altar, lutar por aquilo que Deus mostrou para você, filho, sempre haverá em Deus um lugar para você. Feche os seus olhos. A tua Ciclag não será conquistada, não será queimada. O tempo que você está vivendo, querido, é um tempo em que Deus está conduzindo você. Te prepara, querido, porque Deus não vai deixar você ser conquistado. Ele é a tua direita, a tua esquerda, a tua frente, a tua retaguarda. Deus está em redor do seu povo. Aleluia! O inimigo está em derredor tentando buscar uma brecha, mas Deus está em redor. Os anjos acampam em redor dos que os temem e Ele os livra. Amado, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Tem muito inimigo tentando romper e achar brecha, mas não achou ainda, porque Deus está em redor da tua vida, da tua família, da tua casa. E nesta noite, em nome de Jesus, toda seta do diabo é parada, é cancelada, é destruída pelo poder de Deus na nossa vida, na nossa história. Te prepara, querido, porque a tua fortaleza ainda continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Deus continua guardando a tua cidade, querido. Espírito Santo, ajuda a tua igreja. Amado, ouça Deus e não vá em batalhas erradas para que a tua cidade não seja conquistada, mas permaneça fiel à vontade dEle e tudo ocorrerá dentro daquilo que Ele te falou. A igreja no ano 2000 até 2010, ela viveu um tempo de canções e um tempo de ministrações. Ao iniciar pelo Ministério Nova Iguaçu, que dizia: restitui, porque as pessoas queriam de volta. E por que queriam de volta? Porque elas perderam por ter aberto mão da promessa. Nós não temos uma geração, Vitor, daqui para frente, que vai precisar cantar restitui, porque Deus já restituiu. Agora Deus está com uma nova geração que está cantando um alinhamento espiritual. Nós estamos vivendo um alinhamento espiritual. Quando o teu carro começa a puxar para a direita ou para a esquerda, o que você faz? Você vai na Auto Center, numa mecânica, né? Eu preciso alinhar a direção. Aí chega lá o mecânico e fala para você assim: mas do teu carro não dá alinhamento. Porque teu carro tem que trocar o pivô, a bandeja, e tem alguns aqui que tem que trocar amortecedor, e tem que trocar muito mais coisa ainda para dar alinhamento. Então deixa Deus fazer isso, amém? Deixa Deus fazer essa obra. Deixa Deus cuidar, querido, da tua vida. Deixa Ele alinhar ela. E se Deus me chamou para ser mecânico, eu vou ser. Queridão, não dá para alinhar desse jeito que você quer alinhar. Deixa Deus trocar primeiro as peças. Deixa Deus fazer, para depois alinhar o seu carro. Não dá uma alinhada na direção. Aí o cara de muito insistir, ele alinha a direção. Sabe o que acontece? Primeiro buraco que você pega, a direção de novo. Por quê?
Porque a barra de direção e o pivô não consegue sustentar o alinhamento que foi feito. Porque tem peças ali que estão com folga. Então diga para o seu irmão, se tem folgas ainda, é melhor você parar, querido, e pedir para o Espírito Santo fazer uma manutenção urgente aí nessas peças. Deixa o Espírito Santo fazer, querido. Porque depois que alinhar, ainda que você pegue algum buraco, alguma coisa, filho, a direção vai estar certa. Ainda que tenha alguns problemas, você volta, ele alinha de novo. Mas deixa o Espírito Santo fazer, amém? Você crê que o Espírito Santo faz? Eu creio que o Espírito Santo, querido, vai alinhar a nossa geração. Então, até 2010, nós cantamos sobre restituição, pedimos restituição. Deus começou a restituir a adoração no altar. E a adoração, ela fluiu a partir do ano 94, através das igrejas batistas da Lagoinha e outros batistas que vieram com toda a força e restaurou a adoração no Brasil. E outros ministérios surgiu através disso. E agora nós estamos vivendo um período de restituição. E agora chegou os nossos dias. Um alinhamento dentro do que Deus está fazendo. Então nós precisamos, querido, estar atentos ao que Deus está fazendo, amém? Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo fazer, querido. Adore o nome dele agora. Eu quero nascer no teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem seja a última vez. Se tiver que me dar, eu me darei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver de humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Declare, querido. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Feche os seus olhos, querido. Feche os seus olhos. Querido, eu não sou leviano, amém? Leviano é alguém que quer transferir coisas que aconteceram na vida de alguém para a vida de outro alguém. Aí fica profetizando para todo mundo que vai acontecer. Eu não sou leviano. Tem pessoas aqui que um dia foram que nem Davi. Saíram e foram para a guerra, para honrar alianças. E quando voltavam para casa, a situação estava perdida. Você não sabia o que fazer. Mas aí você foi consultar a Deus. E Deus deu uma palavra: eu vou restaurar a sua família.
vou restaurar a sua casa. Eu vou restaurar todos os seus pertences de guerra. E Deus, filho, fez isso. Restaurou a sua casa. Restaurou a sua família. Fez tudo isso para você. Porque Ele é Deus, filho. Se você buscá-lo, você o terá. Mas tem pessoas aqui que foram às guerras e estão encontrando a sua Ziklag agora. Está vendo tudo queimado. Está tudo destruído, pastor. Os valores foram embora. O mundo roubou, pastor, o que eu tinha de melhor. Hoje, filho, se você consultar a Deus e Ele mandar você ir atrás dos valores e lutar por eles, você vai. Mas para ir você vai ter que acabar com a aliança que você tem com o rei Aquilo. Você vai, se Deus mandar você ir, filho. Porque você pode consultar a Deus agora e perguntar a Deus: era a tua vontade que eu lute pela família, que eu lute por aquilo que eu perdi? Você pode consultar a Deus, filho. E Deus pode falar no teu coração: vai. Ou Deus pode falar: não, não vai. É Deus, filho, que fala. É Deus que diz. É Deus que cumpre. É Deus que estabelece. Talvez você está aqui e a tua Ziklag está florosa. A tua cidade está bonita. Os filhos estão crescendo nas praças. Está tudo acontecendo. E você está diante de um momento em que você tem que decidir: honrar a aliança que você fez e ir a essa batalha e expor a tua família. Talvez uma coisa que você ainda tem no seu pensamento que é errada, que pode destruir a sua família, a sua casa, e você quer ir atrás disso. Mas você pode encontrar a tua Ziklag queimada depois de conquistada. Então o Senhor diz: não vai. Para agora. Não tome a direção da batalha hoje. Fica com a tua família. É o maior bem que você tem. Fica com a tua casa. Cuide dos teus filhos. Assume, querido, todas as suas responsabilidades. É uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Não deixe o inimigo conquistar a tua Ziklag. Não deixe o inimigo colocar fogo naquilo que você construiu, querido. Vigia. Se mantenha fiel. Não abra mão de nenhuma promessa que Deus te fez. Não se desanime em nenhum momento. Continua animado em todo o tempo. O Espírito Santo te deu longanimidade, que significa ânimo em todo o tempo, para continuar lutando, perseverando e se mantendo fiel. Não depende de você, querido, tentar se manter fiel. O Espírito Santo vai te dar força para escolher ser fiel a Ele, pela promessa que Ele te fez. Deus quer te honrar, filho. Deus vai te honrar em todas as suas pelejas e batalhas. Você não precisa manter nenhuma aliança com o rei Aquilo, porque está chegando o tempo de você retornar, filho. Jerusalém te espera. Há um trono que te espera, filho. O trono fala de honra, de reconhecimento. O trono fala de coisas em Deus preservadas. Então te prepara, querido, que há um lugar preparado para você, acima do que você tem esperado. Deus está fazendo, filho, na vida do seu povo, grandes coisas. E por isso o seu povo está feliz. E as nações estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor por esses. As pessoas vão dizer: grandes coisas o Senhor fez por você. E você vai, filho, anunciar isso. Porque é isso que Deus tem para os seus filhos. É isso que Deus tem para a sua igreja. Em nome de Jesus. Se você quer hoje, filho, entregar a direção da tua vida a esse Deus, entregar a direção da tua família a esse Deus, entregar a direção de tudo que você tem para tomar de decisão hoje, este é o momento.
de você falar com Ele e falar: Deus, eu estou entregando agora a direção da minha vida, da minha família, dos meus negócios, no teu altar. Eu não quero, Deus, fazer do meu jeito, porque do meu jeito pode ser até bom aos meus olhos, mas não será aos teus olhos. Eu quero que o Senhor faça do teu jeito na minha vida, Pai, do teu jeito na minha família. Eu quero que o Senhor mova as pedras que têm que ser movidas. Eu quero que o Senhor deixe as pedras que eu tenho que removê-las. Eu não quero transferir as minhas responsabilidades hoje para o teu altar, Deus. Eu quero que seja realizada a vontade do Senhor na minha vida. Eu me responsabilizo hoje, Pai, por aquilo que é dever meu, mas entrego no teu altar aquilo que o Senhor prometeu que vai fazer. Senhor, nós oramos pela tua igreja. O teu povo está te clamando, Pai. O seu povo ora nesta noite, ó Deus, e não só rasga as vestes, mas também rasga o coração, para dizer ao Senhor, ó Pai: cumpra em nós a tua vontade, cumpra em nós o teu querer, cumpra em nós, ó Pai, o teu tempo, a tua graça. Que cada um que está aqui agora, Deus, possa receber do Senhor uma resposta dentro, ó Pai, do tempo em que estão vivendo. Fala conosco, Deus. Reanima os teus filhos. Estabelece, Deus, na vida da tua igreja um novo tempo. Em o nome de Jesus, nós tomamos posse de toda a palavra que o Senhor tem para nós. Oh, aleluia. Olha para mim, querido. Sabe como que terminou isso? Terminou assim, olha. Davi foi à guerra. 200 homens se cansaram, não conseguiram ir à batalha. Eles se cansaram, eles não foram à batalha. Davi conquistou todos os despojos de guerra, tomou novamente as mulheres, as crianças de volta. E Davi chegou no acampamento. E os 400 homens diziam assim, verso 22 do capítulo 30: esses não foram à batalha, são filhos de Belial. Sabe o que eles disseram? Esses caras não foram na batalha, tudo filho do demônio. Eles não têm direito em nada, porque a lei da guerra dizia: quem lutar e conquistar tem direito nos pertences da guerra. Eles não lutaram, então eles não tiveram direito, era uma lei da guerra. Olha o que Davi faz. Davi faz assim, olha: de maneira alguma. Eles não foram à guerra, mas eles são nossos irmãos. Eles não foram à luta, mas mesmo assim terão direito do que nós conquistamos na guerra. Diga para o seu irmão: Jesus é o nosso irmão mais velho, filho do mesmo Pai, amém? Gerado pelo mesmo Espírito, que nem nós fomos. Romanos 8:29, o nosso irmão mais velho, primogênito dentro de toda a criação. Fala: o teu irmão mais velho, ele saiu a peleja pelos teus pertences hoje, e ele vai voltar com todos os pertences. É direito dele, porque ele foi a peleja, mas ele volta dizendo: tudo que é teu, eu estou te devolvendo. Porque é teu, a tua família, os teus negócios, eu estou te devolvendo como irmão mais velho. E eu quero liberar uma palavra hoje sobre a tua vida. Tem pessoas aqui que vão entender o que eu vou falar agora. Há momentos numa casa que só um está trabalhando. Alguém já viveu esse momento? Eu já vivi esse momento muitas vezes com a pastora Tânia. Deus me queria na obra e queria ela trabalhando. Ela que me vestia, a igreja não tinha condição de me vestir. Lá em Varginha aconteceu isso. Aqui em Extrema aconteceu isso. O pastor anda alinhado assim porque a pastora cuida dele. Amém? Se tiver homem desalinhado na igreja, as irmãs aí vigia. Amém? Nem que se for com o dinheiro dele, você tem que comprar, viu? Amém? Então, amado, entenda isso. Há momentos que não são os dois que estão trabalhando. Só um está trabalhando. Mesmo assim,
o despojo da conquista deve ser repartido igual, amém? Agora, quando os dois estão, a renda é maior, diz a Bíblia. Tem melhor paga do seu trabalho. Então diga para o seu irmão, às vezes um está trabalhando, está tudo acontecendo. Aí dois trabalham, fica endividado. Um trabalho não tem dívida, dois trabalhos tem dívida. Então diga para o seu irmão, o resultado de dois trabalharem juntos é a poupança, crescer. Amém? Crescer. É guardar o dinheiro para aquilo que Deus tem lá na frente. Amém? Está me entendendo aí? Então quando ocorrer isso na sua vida,